Quando tudo parece ruir ao seu redor e cada tentativa termina em frustração, existe um instante em que o coração começa a acreditar que Deus se afastou. Este vídeo não chegou até você por acaso. Há uma mensagem específica neste conteúdo e ela será revelada antes do final. Uma mensagem ligada à intercessão de São Vicente de Paulo, o santo que Deus escolhe para atuar justamente quando o impossível já não encontra saída. O que você verá aqui não é apenas uma reflexão. É um convite para entrar em uma experiência espiritual que muitos ignoram até descobrirem que ela é capaz de alterar completamente o rumo da vida. Neste vídeo, você entenderá por que São Vicente é conhecido como o intercessor silencioso que age no exato momento em que a alma não tem forças para continuar. Você verá como reconhecer os sinais de que a sua intercessão já começou, mesmo quando tudo ao redor ainda parece igual. E ainda ouvirá a oração de súplica que tantos fiéis usam quando chegam ao limite da fé. Uma oração que será guiada de forma profunda, com intenção clara, para que você a faça sem dispersão e sem dúvidas. Este conteúdo foi construído para que, ao assistir, você perceba que cada sofrimento possui uma porta de saída que você ainda não enxergou. A partir deste ponto, sua atenção precisa estar totalmente presente, porque um único detalhe do que será dito pode ser a resposta que você pediu nas suas últimas orações. Nada aqui será dito de forma rasa. Você terá acesso às raízes históricas e espirituais de um dos santos mais marcantes da caridade cristã e compreenderá por que sua intercessão se torna tão poderosa nos momentos de queda emocional, crise financeira, aflição familiar ou silêncio profundo da fé. Permaneça até o fim, e você descobrirá o que muitas pessoas só entenderam depois que suas vidas mudaram. Quando tudo parece perdido, o céu costuma agir de maneira inesperada. A sensação de desânimo raramente chega de uma vez. Ela se aproxima aos poucos, como uma sombra que cresce sem ser percebida. Primeiro surge o cansaço silencioso, aquele peso que se instala no peito sem explicar a razão. Depois vem a perda de brilho nos olhos, a impressão de que nada do que é feito parece suficiente. A pessoa começa a duvidar de si, das escolhas que fez e até das orações que antes tinham firmeza. Quando esse estado se prolonga, o interior começa a acreditar que o fracasso se tornou inevitável. É como se cada esforço fosse engolido por uma força invisível, que bloqueia qualquer tentativa de seguir em frente. A mente tenta ser racional, mas o espírito sente-se esvaziado. Esse desânimo cria uma atmosfera pesada ao redor da pessoa, transformando tarefas simples em fardos desproporcionais. A confiança enfraquece e surge a sensação de que Deus não está mais ouvindo. As preocupações ganham volume e começam a ocupar espaços que antes eram de paz. A oração se torna um sussurro frágil, repetido mais por obrigação do que por esperança real. A alma entra em um território interno onde a solidão parece dominar tudo. É um estado que corrói silenciosamente a clareza e compromete a capacidade de enxergar saídas. A pessoa passa a acreditar que está completamente sozinha, como se nenhuma ajuda pudesse alcançá-la. No auge desse processo, a visão espiritual fica distorcida. As portas que se fecham parecem definitivas, e as que se abrem parecem insignificantes demais para gerar mudança. O desânimo se torna um filtro que impede a percepção da presença de Deus. A pessoa sente que clama sem ser ouvida, que luta sem ser amparada, que tenta sem receber resposta. Esse é o ponto mais perigoso, porque a sensação de abandono espiritual gera a falsa ilusão de que a fé perdeu seu valor. O coração se fragiliza, a mente se dispersa e a alma se recolhe em silêncio. No entanto, é justamente nesse cenário de colapso interior que algo começa a se mover no invisível. Mesmo que a pessoa não perceba, existe um despertar silencioso que se inicia quando o desânimo atinge seu limite. Esse movimento não aparece de imediato, mas começa a reorganizar forças internas, preparando o caminho para uma intervenção que ainda não pode ser vista. A queda não define o destino. Ela apenas revela o momento exato em que o céu começa a agir. O que parece o fim é, na verdade,
o instante que antecede a mudança mais profunda. A história de São Vicente de Paulo não pode ser compreendida apenas como a biografia de um homem dedicado à caridade. Ela precisa ser vista como a trajetória de alguém que entendeu, com profundidade rara, a dinâmica espiritual do sofrimento humano. Ele nasceu em um período marcado por conflitos, miséria e desigualdade, em uma época em que multidões eram abandonadas à própria sorte. Em meio a esse cenário, desenvolveu um olhar capaz de enxergar a dor antes que ela se tornasse visível. Essa sensibilidade moldou toda a sua missão e o transformou em um instrumento de Deus que atuava justamente onde a esperança havia sido esmagada. O que torna São Vicente de Paulo tão singular não é apenas o que fez, mas a forma como fez. Ele compreendia que a verdadeira caridade não se limita ao gesto exterior, mas envolve um movimento interior profundo, que acolhe a dor do outro como se fosse própria. Essa compreensão o levou a criar obras que atravessaram séculos, não porque eram grandes, mas porque eram feitas com pureza de intenção. Sua capacidade de identificar necessidades espirituais escondidas o transformou em um intercessor especial. Ele era capaz de agir em situações que pareciam completamente sem saída. Aproximava-se dos desesperados com uma calma que desarmava o medo e com uma firmeza que reacendia a fé. Ao longo da vida, acumulou relatos de intervenções quase inexplicáveis. Pessoas afirmavam ter recebido ajuda no momento exato em que tudo parecia perdido. Esses testemunhos não exaltavam milagres grandiosos, mas transformações sutis que mudaram destinos inteiros. Essa característica marcou sua espiritualidade. Agia de maneira discreta, profunda e precisa. Enquanto muitos santos são lembrados por manifestações impressionantes, São Vicente se destaca por atuar de forma quase imperceptível, como um sopro que reorganiza aquilo que o desespero havia desfeito. Sua força reside nessa forma silenciosa de agir que toca o essencial. Com o passar dos séculos, sua intercessão se manteve viva. Pessoas que recorrem a ele nos dias atuais relatam experiências semelhantes às vividas por aqueles que o conheceram. A tradição espiritual o reconhece como aquele que intervém quando a dor se torna silenciosa demais para ser percebida pelos outros. Ele se tornou o santo daqueles que já não têm forças para pedir ajuda, mas cuja alma grita em silêncio por resposta. É por isso que sua figura permanece tão forte. Ele representa a certeza de que Deus continua presente, mesmo quando a vida parece sem sentido. Sua missão não terminou com sua morte. Ela se ampliou, alcançando aqueles que necessitam de uma mão invisível. A intercessão de São Vicente de Paulo se manifesta de maneira tão silenciosa que muitas pessoas só percebem sua atuação quando olham para trás e entendem o que mudou. Sua forma de agir não envolve sinais grandiosos. Ela ocorre no interior da pessoa, no terreno onde fé e fragilidade humana se encontram. Quando alguém recorre a esse santo com sinceridade, algo começa a se reorganizar no coração antes mesmo de qualquer mudança externa ser percebida. É como se uma luz suave atravessasse o peso emocional que domina a alma e criasse um espaço mínimo para que a esperança respirasse novamente. Esse primeiro movimento é essencial, porque prepara o terreno para tudo o que virá. A intervenção espiritual não começa resolvendo o problema imediato. Ela começa restaurando a capacidade de enfrentar aquilo que antes parecia impossível. São Vicente age trazendo clareza, serenidade e força. Ele não substitui a luta do fiel, mas fortalece a postura interior necessária para que essa luta tenha sentido. Pequenas percepções surgem, pensamentos se organizam e decisões antes impensáveis ganham forma. Essa reorganização interior é o início da graça, o ponto onde o milagre começa a ser desenhado de maneira imperceptível. Nada disso ocorre por acaso. A fé sincera cria espaço para que Deus atue com liberdade. Com o coração mais firme, a pessoa passa a notar movimentos externos que antes pareciam inexistentes. Uma solução inesperada se apresenta. Um caminho bloqueado começa a se abrir de modo natural. Uma pessoa surge com uma palavra precisa. Esses sinais não são coincidências.
São respostas alinhadas à intercessão iniciada no invisível. São Vicente sempre atuou assim, reorganizando cenários com discrição. A verdadeira intervenção divina não precisa ser espetacular. Ela precisa ser precisa. Quando essa intervenção alcança a profundidade, algo muda na forma como a pessoa interpreta a própria vida. O que antes parecia definitivo passa a ser transitório. O que era desespero se torna convite ao crescimento. A alma reconhece que Deus nunca deixou de agir. A intercessão transforma a relação com a fé. O fiel percebe que não caminha mais sozinho. Existe uma força espiritual conduzindo cada etapa. O invisível também age, e o impossível começa onde a entrega se torna completa. Os sinais da intercessão não surgem com estrondo, e sim com delicadeza. No início, parecem pequenos confortos, mas logo revelam sua profundidade. A calma que surge no caos não é fruto do acaso. Ela é sinal de que a alma está sendo reorganizada. A mente ainda carrega preocupações, mas o coração começa a sentir leveza. Esse é o primeiro clarão que rompe a escuridão emocional. Depois surgem movimentos externos, aberturas que não existiam, orientações inesperadas, encontros essenciais. Nada disso é coincidência. Tudo segue a precisão da graça. São Vicente reorganiza caminhos de forma discreta. Detalhes se alinham. O cenário muda sem barulho. A percepção espiritual desperta e reconhece que algo maior está conduzindo o processo. Aquilo que parecia obstáculo ganha novo significado. A dúvida se transforma em clareza. A sensação de abandono cede espaço ao entendimento da presença divina. Esse despertar confirma a intercessão. A alma é conduzida de volta ao centro. As dificuldades deixam de ser fim e passam a ser terreno para crescimento. A direção retorna. A mente se alinha, o coração se alivia, a alma recupera ânimo. Esse estado não vem do esforço humano, mas da presença espiritual que acompanha o fiel. A súbita capacidade de enxergar sentido é um sinal da ação divina. São Vicente ergue os abatidos quando nem eles conseguem levantar. Esse é o sinal mais marcante de sua intercessão. A oração profunda nasce do encontro entre vulnerabilidade humana e misericórdia divina. Não é repetição vazia, mas entrega verdadeira. A alma precisa expor seus pesos sem máscaras. Essa honestidade cria abertura real para a graça. A oração se torna poderosa quando nasce do coração em estado de verdade. Ela entra em uma corrente espiritual que atravessa séculos. Muitos recorreram a São Vicente e encontraram nele direção. A oração profunda não busca controle, mas confiança. A força está na entrega interior. À medida que a súplica se aprofunda, algo se move dentro da pessoa. Uma clareza surge. A mente perde peso. O coração se orienta novamente para Deus. A intercessão age primeiro no invisível. A pessoa percebe que não enfrenta uma parede, mas um caminho que se abre lentamente. O milagre começa no interior, quando o coração encontra descanso. São Vicente se torna companheiro espiritual. A oração deixa de ser pedido e se torna reencontro com a esperança. Esse reencontro transforma a maneira de ver a dor. O silêncio após a oração não é vazio, mas território sagrado. A alma se reorganiza. O coração absorve a presença divina. A mente perde a urgência por respostas imediatas. Nesse silêncio, a graça desce de forma delicada e transformadora. Ele permite que Deus conduza o que ultrapassa o limite humano. A paz surge mesmo com problemas ainda presentes. O coração passa a captar sinais antes ignorados. A alma se torna sensível a movimentos internos. Os pensamentos se alinham. A ansiedade enfraquece. A direção aparece. Esse silêncio é o ponto de encontro entre o fiel e a intercessão de São Vicente. A alma escuta o que o desespero abafava. Surge uma certeza inexplicável. O milagre começa a ser preparado. A graça toca a dor com delicadeza. O impossível encontra caminho. A palavra interior que surge depois do silêncio revela que algo renasceu dentro da alma. É a transição entre o peso insuportável e a abertura para um novo capítulo.
A compreensão profunda que nasce não é imaginada, é soprada pela ação divina. O recomeço espiritual começa quando o definitivo deixa de parecer permanente. O desânimo perde força. A alma percebe que existe vida além da dor atual. Essa transformação não depende do exterior, mas da mudança interior. São Vicente conduz o fiel a essa virada. O medo cede lugar à confiança. A fraqueza se torna impulso. Quando essa palavra interior chega, uma energia diferente circula pela vida. Emoções se estabilizam. Pensamentos se alinham. O coração recupera esperança e movimento. Esse recomeço é confirmação da intercessão. São Vicente inspira a coragem necessária para sair da paralisia emocional. Deus continua presente mesmo no silêncio prolongado. A vida deixa de ser vista como derrota e passa a ser compreendida como jornada em construção. Cada dificuldade ganha novo significado. Não é castigo, mas terreno fértil para a graça. A palavra final não promete facilidades, mas direção. Ela ilumina a rota e concede força. O recomeço se concretiza quando a pessoa entende que ainda há propósito e movimento. O chamado à fé ativa surge como passo decisivo. O consolo recebido precisa ser acompanhado de atitude concreta. A fé ganha força quando se transforma em gesto. Pequenos passos guiados pela confiança criam ambiente para que a graça se amplie. A postura interior muda. Desafios são enfrentados com nova disposição. São Vicente inspira esse movimento. A graça se une ao esforço humano. A intercessão continua acompanhando cada gesto nascido dessa compreensão. A entrega se torna pacto interior. Cada atitude confirma silenciosamente a graça recebida. Compartilhar a súplica e manter disciplina espiritual fortalece o vínculo com o céu. A fé ativa transforma o milagre em processo e o processo em mudança real. A pessoa deixa de esperar e passa a caminhar. Cada dia reafirma sua confiança. A alma encontra energia. A mente aprende clareza. A presença divina se revela constante. A fé ativa não apenas acompanha a graça, ela a expande. Assim, o impossível se torna parte da história sendo reconstruída com coragem e propósito. A jornada espiritual se fortalece e o caminho se abre diante do fiel que decidiu permanecer em movimento.